Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo em todos os nossos templos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Case-se com Ele. Assuma o Senhor na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação fora dele. Nós precisamos de Deus. Então, se aproxime dele. E ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui. Em 2 Timóteo, no 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que Deus deu ao seu povo é de coragem, de fortaleza. Não é de covardia. É de amor, não é de ódio. É de equilíbrio e não de desequilíbrio, de domínio próprio. É de poder, não de fraqueza, de força, não de fraqueza. Quantos que por covardia, por não colocarem a força devida na vida, nas situações, nas coisas, por covardia, mentem, fogem, aceitam coisas que deveriam rejeitar, se submetem a coisas que só prejudicam, por covardia. Quantas pessoas que por covardia vivem fugindo? Não enfrentam, correm das situações e só tem prejudicado a vida. Quantos que mentem porque são covardes? Porque não têm coragem de falar a verdade. Quando são pressionados, fogem. Quando são pressionados, mentem. Quando são confrontados, mentem. Tem uma quantidade muito grande de gente que mente por pura covardia. Toda vez que estão diante de uma situação que elas devem falar a verdade, manter a verdade, enfrentar. Por covardia, elas não enfrentam. Elas mentem. Elas preferem desagradar a Deus do que desagradar uma pessoa. Elas preferem pecar contra Deus do que falar a verdade para uma pessoa. Elas preferem contrariar a Deus do que contrariar alguém. Quantos que vivem assim? Que têm vivido assim? Estão sempre contrariando a Deus, mas não contrariam pessoas. Elas contrariam, são capazes de contrariar a Deus em tudo, quase tudo. Mas são incapazes de contrariar pessoas porque
não querem chateá-las, mas não se importam em chatear a Deus. Não querem magoá-las, mas falar a verdade é magoar? Lamentavelmente, as pessoas estão tão acostumadas com a mentira que quando ouvem a verdade, elas se ofendem. Tem gente que se ofende com a verdade. Isso é um problema dela, não é um problema seu. Isso não pode ser um problema seu. Se alguém se ofende com a verdade, isso é o problema da pessoa. O problema é dela, não é seu. Você tem que continuar falando a verdade. Mas por covardia, você mente. Por covardia, você foge. Por covardia, você não enfrenta. Deus nos deu o espírito de coragem, ouviu? Para enfrentar, de força, de poder, para enfrentar, para falar a verdade. A gente precisa dar às pessoas o que elas precisam, não o que elas querem. Mas você nunca dá o que uma pessoa precisa. Você dá a ela o que ela quer ouvir. Ou seja, você se engana e engana. Você vive se enganando. Você vive se enganando. Por uma carência. Você sabia que em Provérbios diz que quem dá presentes é amigo de todos? Talvez você ache que as pessoas estão com você. Mas talvez, simplesmente porque você fala o que elas querem ouvir, você mente para elas, você não contraria, você talvez presenteia. Mas se você falar o que ela... Sabe quando você descobre que uma pessoa realmente está com você? É se você não presentear, se você falar a verdade para ela, se você contrariar, ela a si mesmo está com você. Se ela não permanecer com você, é porque ela nunca esteve com você. É porque realmente ela nunca te considerou. Então você vive se enganando e enganando também. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar, não engane ninguém e não seja enganado. Então, por uma carência, você é um espírito, a carência é um espírito. Quantos que o diabo tem colocado uma carência diabólica? E por carência, você vive desagradando a Deus. Por carência, você se submete a coisas, você faz coisas que têm te contaminado espiritualmente. Por carência, você faz tudo, de tudo, para ficar bem com a pessoa. Para ficar bem com pessoas. Porque você tem medo de ficar sozinho, ou porque você não quer a pessoa chateada, e nessa você está se prejudicando espiritualmente. Porque você se acovarda, você mente, você foge, você acaba enganando, você tenta manipular com palavras e elogios, com puxação de saco, talvez com presente, com isso e aquilo. E você não vê que no final você acha que você está tendo alguma coisa, você não tem nada. Você não tem nada, porque tudo isso é falsidade. É fruto de falsidade, é covardia. A sua covardia está te colocando em encrenca. Deus nos deu coragem. Um espírito de coragem. Espírito de coragem não é sair aí esmurrando os outros, socando os outros. Eu sou corajoso, olha o peitinho estufado. E eu sou corajoso, que eu sei fazer uma luta, eu sei fazer isso aqui, eu tô armado, eu sou corajoso. Ô, meu filho. Ô. Hã? Ei, tem até uma musiquinha que diz assim, que você com um revólver na mão é um bicho feroz.
Sem ele, anda até rebolando, até muda de voz. Coragem! Hã? Gostou, né? Coragem? Você é corajoso? Porque você sabe dar um golpe aqui ou ter uma arma na mão? Não. Coragem significa enfrentar a vida, falar a verdade, não fugir de problemas, não fugir da realidade, não ter medo de contrariar e nem de se contrariar. Entendeu? Coragem de olhar no olho de uma pessoa e falar a verdade para ela. Coragem de enfrentar situações sem recuar e se esconder. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Covardia é um espírito e coragem é um espírito. Sabia? Deus nos deu um espírito seguro. Quantos que têm sido dominados por um espírito carente, um espírito de fuga, um espírito de covardia? Talvez você está aí e a sua vida é essa. Por covardia, você foge e não enfrenta. Você mente, não fala a verdade. Você bajula. Em função de uma carência, você vive bajulando. Mas isso é falsidade. Deus nos deu um espírito de poder. Forte, não fraco. De amor, viu? Não de ódio. Primeiro você tem que se amar. Se amar. Porque quando uma pessoa só vive para desagradar a Deus, ela está deixando claro que ela se odeia. Porque ela só está se prejudicando. Ele nos deu um espírito de equilíbrio, não de desequilíbrio. De domínio próprio. E talvez a sua vida é uma vida desequilibrada. Desequilibrada. Fala grosso. E anunciar aos quatro cantos que você não é covarde, não é covarde, não é covarde, não é covarde, não é covarde. Quem fala tanto, quando uma pessoa precisa tanto se autoafirmar? Por quê? Essa necessidade de se autoafirmar. Porque não é verdade. Porque talvez o que acontece é exatamente isso. É uma covardia e demoníaca que faz com que a pessoa não consiga se portar com a devida, ou não ter um posicionamento corajoso diante da vida, diante das situações. Mas toda vez que está numa situação de pressão, ou foge, ou mente, ou tenta bajular e manipular aquilo com mentiras, com falsidade. Não aceito isso, não. Está na hora de você ser preciso nas palavras. De você não ter medo da verdade, mas amá-la. Falar. Se você falar a verdade e uma pessoa não aceitar, isso é um problema dela, não é seu. Se ela não gostar, isso é um problema dela, não é seu. Não é seu. Deixa isso entrar. Coragem. Um espírito corajoso significa, diante dos enfrentamentos da vida, não recuar, não afrouxar. Está na hora de você possuir esse espírito corajoso. E não aceitar mais o espírito covarde, carente, falso. Não aceite isso, não.
Quando você for pressionado, confrontado, enfrenta. Fale a verdade. Não esconda nada. Se uma pessoa não gostar, isso é um problema dela, eu estou repetindo. Mas que maravilha você poder dizer, eu falei a verdade. Eu fui sincera com ela. Ela não gostou, mas eu fui sincera com ela. Tenha segurança. Tenha carência de Deus. E não aceita que o diabo mantenha você nessa prisão emocional. Uma carência que faz você ceder para coisas que só roubam vitórias de você. Força, coragem, tenha firmeza, equilíbrio. Em nome de Jesus. Seja sincero. Não se engane e não engane ninguém. Seja sincero com você. Primeiramente, seja sincero com Deus, com você e com as pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Quando a gente possui de verdade esse espírito corajoso para enfrentar a vida e todas as situações da vida, com verdade, com firmeza, com sinceridade, nós somos muito abençoados. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Felipe? Eu cheguei na igreja em 2011 e desde lá muitas coisas vêm acontecendo, sempre de resultados positivos. E eu vou contar um testemunho recente que aconteceu sexta-feira, que eu sempre pedi para Deus minha titularidade no time do Rio Preto de futsal. E assim Ele me deu. Só que o Senhor pregou uma vez que a gente precisava saber, conhecer a terra, ver se ela tinha frutos. E assim eu fiz. Fiquei 1 ano lá, sentado no banco e vendo se ela tinha frutos. E esse ano, eu vindo na igreja, tomei posse. Falei assim, tem frutos e eu quero ela para mim. E assim aconteceu. Fui, comecei como titular esse ano, perdi a posição ali em 4 jogos mais ou menos. E na semifinal e na final, meu treinador colocou eu como titular, passando por cima de uma fala que ele mesmo tinha dado, que ele iria decidir num jogo quem seria até o fim do campeonato, e ele mudou isso. E quando aconteceu isso, quase que eu me derramei em lágrimas, né, porque foi muito especial. Já não bastando isso, porque Deus faz as coisas muito perfeitas, ele deu a final para mim, para o time inteiro, né, nos pênaltis, comigo não tomando nenhum gol e pegando 2. E fazendo sempre os jejuns da campanha, né? E fazendo jejuns particulares, porque quarta-feira eu fiz jejum da campanha, na quinta fiz um para o meu treino da quinta e na sexta para o jogo. Fiz os 3 dias de jejum. E Deus me honrou e eu estou vindo honrar Ele aqui agora, mostrando o troféu que eu ganhei e uma declaração em nota que o presidente do time fez, dizendo que eu fui o herói da partida. Na verdade, o herói não fui eu, foi Deus. E você viu que ele fala bonito, né? Fala com propriedade. Eu gostei de ouvir ele fala com consistência. Olha que coisa bacana. Só para você resumir a história aqui. Como é que a senhora chegou à igreja? Bem resumido para mim. Eu cheguei aqui em 2011, com a minha vida financeira destruída. Meu marido ganhava R$750 quando eu pisei nesse lugar. Eu assisti a bispa já há 2 anos. E um dia eu olhei para ele e falei, ô Wagner, nós vamos para esse ministério. E assim nós viemos, em 2011. Quando foi 2012, nós fizemos a campanha da Voar Alto como a Águia. E o Wagner estava num espírito diferente, muito forte, numa fé que eu me assustava com a fé dele, né? E ele falou, nós vamos comprar nossa casa. Eu pagava aluguel fazia 9 anos aqui em São José do Rio Preto. Eu tive uma casa, mas precisei vender porque o Wagner ficou desempregado. É uma longa história, é muito grande esse testemunho. Mas, em 2012, nesse ministério, através da campanha dos meus projetos de conquistas,
nós começamos a negociar essa casa no mês de março e fomos assinar o contrato em novembro. Deus tirou a imobiliária do nosso caminho, colocou a dona da casa no nosso caminho e o Wagner foi assinar o contrato e desistiu na última hora porque apareceu um valor que eles não tinham falado para nós. Então, foi assim, uma guerra o ano todo. Mas, quando foi em novembro, entramos na Caixa Econômica Federal lá e assinamos, tomamos posse dessa vitória. Em 2013, em março de 2013, eu me mudei, né, para minha casa. Hoje, meu marido tem 2 empregos e eu estou realizada, eu estou feliz. E o herói da partida aqui. Ó, coisa bonita que ela está falando. Ó, coisa bonita que ela está falando. Isso aqui é uma bênção que Deus me deu. E ele é mais maduro do que eu e o pai junto, né? Eu sou a responsabilidade, né? Ele ora mesmo, ele faz jejum, ele é o jejum de domingo que ele deixa, a gente vem, abre o jejum e volta para casa e ele não assiste televisão. Os meninos chamam para jogar bola, ele fala só depois das 18 horas, das 19 horas. E às quartas-feiras, agora nos 52 dias, todas as quartas-feiras, a gente está vindo, né, à noite, ele faz o jejum e faz o jejum particular dele para a vitória dele. Tá aí, pegou o caminho já. Funciona, não funciona? Tá vendo como é que é? Ó se não funciona. Pegou o caminho, você vai longe, filho. Deus te abençoe, viu? Você vai muito longe. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta palavra entre com entendimento. Quero repreender esse espírito da fuga, o espírito da carência, da covardia, do desequilíbrio. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Espírito maligno que vem dominando essa pessoa. Você tem controlado ela através dessa covardia. E ela, através dessa covardia, ela tem mentido, enganado. Ela não tem sido sincera. Vai desalojando agora o espírito da covardia que leva ela a mentir, a ser falsa, a não enfrentar, a fugir. Saia, em nome de Jesus, esse espírito da carência que faz ela ceder para coisas que têm contaminado a vida dela. Saia, em nome de Jesus, essa carência diabólica, essa covardia, força maligna, espíritos do inferno, saiam agora em nome de Jesus. Espírito da falsidade, da mentira, do engano, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito da covardia. Em função dessa covardia, essa pessoa mente, engana, é falsa, foge, não enfrenta. Em função dessa carência, ela vive pecando, cedendo, concordando com o que ela não podia, não pode concordar. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo os complexos, a opressão, a cegueira. Em nome de Jesus. Tudo que escraviza essa vida, saia em nome de Jesus. Liberta agora, Senhor. Liberta, meu Deus. Ajuda ela a ver, ela a entender que ela ame a verdade, que ela fale a verdade, que ela enfrente a vida, que ela enfrente as situações, enfrente pessoas com a verdade, que ela não tenha medo mais dos confrontos, e não tenha medo de confrontar, que ela não tenha medo mais de contrariar, e que ela amadureça quando for contrariada. Que ela não ceda mais em função dessa carência, desses complexos, dessa covardia ao pecado. Que ela seja liberta agora. E que esse entendimento entre, mas entre com a clareza total. Que não fica uma sombrinha de dúvida. Que ela entenda perfeitamente. E se equilibre, pegue poder para a vida dela. Abençoa lares e famílias. Todos que nos pediram orações. Que sejam muito abençoadas essas pessoas. Que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Abençoa todos, meu Deus, que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas essas pessoas.
Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino vitórias e definições na vida dessas pessoas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas, meu Senhor amado, que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam muito abençoadas essas pessoas. Que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente. Que tenham para emprestar e não tomem emprestado. Que sejam colocadas por cabeça, por cima e não por baixo. Ó Deus, abençoe e prospera cada semeador. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas, meu Senhor amado, que têm sido tão abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele. Desperta mais semeadores. O Senhor da semente é para quem semeia. E se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher com abundância. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja realmente clareando e dando o devido entendimento que ela precisa para ter uma vida abençoada, bem construída, construída na rocha, de maneira sólida e abençoada. Eu abençoo a cada um e declaro vitórias. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com Deus, faça. Você só tem a ganhar. Faça uma aliança com o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.